Amém. Tô feliz. E um pouco nervosa. Gente, estamos começando mais um episódio do Pode Virar. Gente, estamos começando mais um episódio do Pode Virar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Virar Vivências e eu tô muito feliz, já que este episódio é um episódio que eu pedi a direção do Espírito Santo de Deus para que ele pudesse falar através da minha vida para você que está me ouvindo neste momento. Então, eu te convido para permanecer aqui conectado comigo, porque eu tenho certeza que as histórias que nós contaremos aqui hoje, as experiências e aprendizados que eu obtive, na minha caminhada, na minha jornada, eu tenho certeza que elas vão inundar o seu coração e de certa forma vão fluir rios de águas vivas, com certeza jorrando você para caminhos novos, caminhos certeiros, diante aos planos que Jesus tem para sua vida. Então que você possa ouvir esse podcast com seu coração aberto para aquilo que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então chega mais, que esse episódio tá muito legal, tá incrível. Eu vou contar para vocês algumas histórias, alguns aprendizados que eu tive, na minha jornada profissional, e vai ser muito legal, vai ser interessante. Eu tenho certeza que você já passou por algumas situações, onde você, em prol de uma caminhada, em busca de se descobrir profissionalmente, em busca do seu propósito, do seu chamado. Já sei que você, assim como eu, já deve ter passado por diversos momentos onde você se perguntou: Deus, por que eu nasci? Por que eu tô aqui nessa terra, Eu lembro muito bem que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus assim como meu único Senhor e Salvador, eu lembro que eu li aquele livro Uma Vida com Propósitos, e eu mergulhei, fiquei imersa naquele livro, e mediante a tudo que ele faz com que a gente reflita, e se auto-pergunte sobre as nossas vidas, Eu tenho ele ali guardadinho, mas aquele livro me direcionou nesse início de jornada, nesse início de uma caminhada com Cristo, e me ajudou muito, porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem muitas dúvidas sobre por que eu tô nessa terra, por que eu nasci, Jesus, qual é o meu propósito, qual que é o meu chamado, e isso tudo faz muita diferença quando a gente de verdade acredita que o Senhor tem as melhores respostas pra gente. E eu de fato busquei essas respostas em Deus. Mas diante a toda a minha caminhada, com Cristo, ali no início principalmente, eu lembro muito bem que eu passei por diversas experiências onde Deus foi me mostrando, sabe? Ele foi me mostrando qual que era o plano que ele tinha para minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para você também. Então eu começo esse podcast, falando esse versículo para você. Na palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, é com essa palavra que nós damos início ao segundo episódio do Pode Virar Vivências. Hoje nós falaremos sobre transição de carreira, sonhos e alguns aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória profissional. Eu tenho certeza que essas histórias te impulsionarão a chegar mais próximo dos objetivos e dos sonhos que Deus tem para você. Então vem, acompanhe e fique ligadinho, porque você vai sair daqui transformado. Bom, gente,
Eu confesso que lá no começo, quando eu comecei a minha jornada com Cristo, embora eu tenha feito todas aquelas perguntas, né, sobre o meu propósito, o meu chamado, não somente ouvir a voz do Senhor, enquanto eu me aprofundava na sua palavra, nos seus ensinos e nas experiências ali do início, né, de quando eu aceitei Jesus, não somente essas experiências responderam essas perguntas para mim, mas também as experiências que eu tive ao longo desse processo de autoconhecimento, sabe? Eu lembro que a primeira vez, assim, que eu tive um contato direto com a minha essência e eu me conectei com a arte, né, de verdade, assim, eu vi que a arte em si, ela comunicava muito com aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Então eu lembro que eu comecei a escrever, comecei a fazer poemas, comecei a escrever poesias e antes eu já gostava de poesia. Antes, na minha velha criatura, eu já gostava de poesia, já gostava de leitura, né, poética. E depois tudo isso foi fazendo sentido para mim, sabe? E aí eu lembro que eu mergulhei na arte, assim. Comecei a escrever e fazer as poesias e eu escrevia cânticos, né, e melodias lindas, assim, sabe? Então eu creio que essa jornada em busca de um processo de autoconhecimento, mas também de redescobrimento da minha essência em Cristo, da minha verdadeira essência em Cristo, gente, foi um dos processos mais genuínos, puros e também autênticos, assim, na descoberta de quem eu era. Eu lembro que eu passei por uma transição capilar, cortei o cabelo curtinho e esse processo de transição capilar, ele realmente mexe com o nosso emocional, assim. Mexe com o nosso emocional no sentido de que você precisa se autoconhecer, você precisa ter coragem para aceitar quem você é e você precisa mergulhar na visão futura de quem você vai se tornar. Então olha só como o processo de transição capilar nos ensina muito sobre a essência de Cristo em nós. Então assim, quando a gente para olhar, né, Jesus como um todo, como o criador do universo, o criador de toda a existência humana, a gente para analisar a perfeição disso tudo, né? Então, como um ser tão perfeito como Jesus, como tudo que ele criou, não iria fazer a perfeita criação em nós, né? Eu acredito muito que todos nós nascemos para algo, todos nós temos um propósito que ele é reluzente diante daquilo que a gente faz. Então, o que você faz hoje que você reluz a essência de Cristo? Que você sabe, assim, que você se enxerga como algo precioso, que você é muito bom fazendo. Eu tenho certeza que você se fazendo essas perguntas neste exato momento, elas trarão para você clareza, mas também trarão destino para os próximos passos que você deve tomar. E quais são os próximos passos que você deve tomar? Eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para você. E para a gente viver os planos do Senhor, a gente precisa ter coragem, ousadia, determinação e, além de tudo, nós precisamos ter fé. Porque a fé nos move em direção a algo, né? E a fé, com certeza, nos faz visualizar algo que nós não vemos. Nós não vemos, mas conseguimos sentir, conseguimos visualizar a longo prazo, sabe? E eu tenho certeza que a fé sem obras é uma fé morta também. A palavra de Deus fala isso. Mas quais obras você está deixando nessa terra?
O que você tem feito a fim de viver um propósito, um chamado ou algo que te destina para algo único, que deixará um legado nesta terra? Bom, eu tenho certeza que essas perguntas, elas vieram diretamente do coração de Deus, porque eu vou te falar bem a verdade. Eu escrevi um roteiro onde eu tentei gravar na sexta-feira passada e, por incrível que pareça, eu não consegui gravar. Fiquei nervosa, tentei por diversas vezes gravar esse episódio e não acontecia, não fluía. E aí eu falei pra Deus, eu não vou gravar hoje, vou gravar na minha casa, vou preparar o ambiente, né, e entregar esse assunto para o Senhor, né, para o Senhor falar através de mim, para que eu possa fluir realmente. Fiz uma oração e antes de começar esse episódio, eu busquei de verdade a presença de Deus para que Ele pudesse não somente me usar, né, em algo que eu fluo naturalmente, mas que Ele pudesse tocar no coração das pessoas que estivessem me ouvindo, né? E eu tenho certeza que através desse podcast, deste projeto, né, do Pode Virar Vivências, as minhas experiências, as minhas vivências que eu passei, elas vão tocar vidas e ela vai tocar a sua vida. Então, que você possa realmente se conectar com tudo que eu tô falando aqui, porque deste podcast pode nascer algo dentro de você, pode nascer diversas sementes e essas sementes podem frutificar grandiosos frutos que vão dar destino ao seu chamado. Hoje eu confesso para você que eu vivo algo extraordinário, onde as minhas próprias experiências, os fracassos que eu já obtive na minha vida profissional, as experiências que me deixaram tristes e completamente, às vezes, desesperançosa quanto aos sonhos que eu tenho ainda, né? E aquilo que eu guardo aqui no meu coração, sabe? Eu confesso que muitas vezes eu fiquei cabisbaixo pensando, meu Deus, será que esses sonhos ainda vão se realizar? Será que aquilo que o Senhor me chamou para fazer vai acontecer, Deus? E eu lembro que no tempo que eu me guardei, assim, de certa forma eu acredito que Deus me escondeu por um tempo, sabe? Foram 7 anos, assim, escondida praticamente desde quando eu me converti, para que eu fosse encontrada nele em perfeita completude. É essa palavra, completude. E Deus me preparou assim de certa forma em todos os quesitos. Ele me preparou sentimentalmente, emocionalmente, mentalmente. A minha mentalidade mudou nesse tempo. E todos os momentos onde eu tive fracassos profissionais, demissões, né, que me faziam, na maioria das vezes, pensar que eu não estava preparada, que eu era inútil, que eu não era boa o suficiente, que eu não merecia tal cargo. Todas essas vozes que vinham, né, na minha mente sempre que eu passava por fracassos profissionais, eu assim, pairava, né, neste tempo e não acreditava que poderia ter uma mudança. Eu passei por algumas demissões na minha vida e todas as vezes que eu passava por uma demissão, eu sentia que dentro de mim algo estava me movendo para algo novo, algo que me destinava, algo que no momento era ruim. Eu senti aquele sentimento de rejeição, né, por talvez
não estar preparada ou não ser para mim, né? De fato, a gente passa por situações onde a gente acha que nós não estamos preparados ou simplesmente que pegaram cisma comigo e não deu certo, mas se você parar para analisar todas as situações, todas as circunstâncias onde Deus abriu uma porta para você e num tempo oportuno Ele fechou aquela porta e depois disso você viveu algo grandioso na sua vida profissional, eu tenho certeza que Jesus estava lá quando você fez orações ousadas pedindo para que Ele realizasse os sonhos do seu coração. Então, quais são os sonhos do seu coração hoje? Quais sonhos que você tem entregado nas mãos de Deus, no seu secreto, para que o Senhor possa te destinar rumo a esses objetivos concluídos? Você consegue relembrar esses sonhos? Você tem planejado a sua vida rumo a uma trajetória em direção a esses sonhos? Vivenciar experiências grandiosas de um Deus que realiza sonhos é algo com certeza que faz o nosso coração pulsar de alegria, mas também pulsar de esperança. Esperança que renova, esperança que traz vigor, esperança que transforma a vida de muitas pessoas. Então, qual que é a expectativa que você está gerando diante ao sonho que Deus colocou no seu coração e que essas expectativas estão gerando às pessoas ao seu redor renovo para que elas possam realizar os sonhos delas também? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que o seu sonho pode mover sementes de fé, alegria e esperança para aqueles que, por algum motivo, estão desesperançosos que Deus possa fazer algo novo na vida dessas pessoas, sabe? Então compartilhe e comece a sonhar novamente, comece a sonhar os sonhos que Deus tem para você, mas não somente sonhar, comece a compartilhar, sabe, com ousadia os sonhos que Deus colocou no seu coração, porque esses sonhos foi Ele que colocou aí dentro de você, foi Ele que colocou sementes para que você pudesse ter alguns spoilers do seu futuro, sabe? Eu lembro muito bem que de uma oportunidade que eu tive quando eu tinha uns 25 anos, assim, hoje eu tenho 30, gente, sei que não parece, mas eu tenho 30 anos, mas eu lembro que quando eu tinha não era 25, eram uns 23 anos, eu trabalhava numa loja e eu era consultora de vendas e era uma grife de calçados e bolsas, uma grife nacional de calçados e bolsas, e era muito legal assim, porque o início da minha trajetória depois que eu me converti foi completamente baseado nos propósitos e sonhos que Deus tem para minha vida. Então, basicamente, o início da minha história, depois que Cristo entrou na minha vida, foi assim, uma história com início, meio e fim, sabe? Eu sei que eu comecei por uma transição capilar, aí veio o renovo na área profissional. Primeiro veio toda a limpeza ali, né, da minha essência, de quem eu sou, daquilo que eu nasci para ser, de todas as perguntas que eu fazia, né, em busca do meu propósito. Primeiro veio essa parte. Aí a segunda parte foi a parte onde Deus fez o renovo na minha vida profissional, né? E o renovo na minha vida profissional veio recheado de sonhos novos. Veio recheado de visão, sabe? De visão. Então eu tinha uma visão, né, clara e muito cheia de fé que Deus ia fazer algo na minha vida, assim, que iria, ainda tenho, né, isso, que iria ser revolucionário.
Então eu orava por isso, eu buscava isso. E aí Deus foi abrindo portas na minha vida profissional. E aí foi quando eu entrei nessa porta que Deus abriu. E aí, assim, fui me descobrindo, né, gente? Fui me descobrindo, tive grandes conexões. Sou grata a todas as oportunidades de trabalho que eu já tive. Inclusive, sou grata a todas as demissões que, por um motivo, eu já tive na minha vida, sabe, profissional. Porque elas me destinam e elas me destinaram àquilo que Deus tem pra mim. Então, não se frustre se algum dia você já sofreu por uma demissão de alguém, ou por algum motivo, porque eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, que Deus vai usar desse lugar, né, que você foi muito ferido, para te abençoar de forma tremenda. Então não desista do seu propósito, continue perseverando, que a sua bênção vai chegar na sua vida profissional, eu creio em nome de Jesus. Mas assim, gente, eu lembro que dessa oportunidade Deus abriu assim meu campo de visão para minha esfera, assim, sabe? Existem algumas esferas, né, profissionais da sociedade, né, onde a gente está inserido hoje, e uma delas é a minha esfera, né, que eu amo, que é da arte, entretenimento e comunicação. E dentro da comunicação está a mídia, né? Então lá no início eu lembro que eu sempre gostei de trabalhos voltados à imagem, né, à moda em si, e eu sempre, trabalhei, assim, com a minha imagem. Então, eu sempre prezei em me vestir bem, em comunicar através das minhas roupas e ter uma comunicação, né, onde eu prezava não somente a minha essência, sendo uma pessoa alegre, doce, né, gentil, mas também a simpatia. Então, essas minhas características sempre me colocaram em oportunidades maravilhosas. E foi quando, né, nessa primeira oportunidade que eu tive depois de Cristo entrar na minha vida, eu tive o primeiro contato com a comunicação. E foi maravilhoso, porque eu lembro que a gente teve que fazer um mural de tendências. E um mural de tendências é completamente voltado à moda, né? E aí a gente fez esse mural de tendências, né? E a nossa equipe, a nossa loja, né? Lá em Sorriso ainda. Recordar isso é muito legal, porque a gente teve a ajuda de uma pessoa muito especial, blogueira. E aí a gente ganhou, a nossa unidade ganhou. Dentre todas as franquias, ganhamos, né, por melhor mural de tendências. E a premiação disso foi... eu lembro que a premiação, não lembro se foi em dinheiro, alguma coisa, mas eu lembro que a gente ganhou. E devido a gente ter ganhado, né, esse prêmio, a unidade da cidade, eu tive uma oportunidade de trabalho, de trabalhar na televisão. Então a gente, disso nasceu, né, desse prêmio, nasceu uma oportunidade onde eu fui convidada a estrear um quadro numa emissora de TV, onde nós tínhamos uma participação no programa e eu apresentava. Legal, né? E aí eu comecei a ter o primeiro contato ali com a comunicação. E embora eu não tinha nenhuma experiência na área ainda, gente, isso despertou em mim uma chama absurda de vontade de viver algo voltado à comunicação. Então foi o meu primeiro contato, assim, mas desde criança eu sempre quis trabalhar como modelo e publicidade e propaganda. E meu sonho era fazer moda, né? Aí depois veio a comunicação e tomou conta, assim, daquilo que eu sentia como propósito, sabe? Como chamado, assim, de vida.
E isso, assim, recordar isso me faz lembrar de todas as oportunidades boas que eu tive e que por determinados momentos algumas outras me foram negadas, mas também me faz lembrar da grandeza de um Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer grandes coisas através de portas fechadas. Então eu obtive muitos aprendizados e muito crescimento com todas essas situações. Então, o que eu tenho para te falar hoje é que todas essas frustrações que você já passou por se sentir rejeitado, se sentir negado em algum momento da sua vida, profissional, isso está te ensinando tanto, está sendo colocado em você tanta virtude, que essas virtudes não somente te darão força para você viver o seu chamado, mas também você vai ter tanta autoridade para falar sobre aquilo que você vai falar, que você vai ser referência em não somente comunicar, mas referência em transformar vidas, referência em dar destino para as pessoas, referência em mover um ecossistema capaz de gerar uma transformação em massa. Eu acredito de verdade num Deus que é capaz de mover uma geração de jovens sedentos, não somente pela palavra dele, mas pela transformação nas esferas da comunicação, da arte, do entretenimento e de todas, enfim, profissionais que, cara, Jesus vai ser muito falado ainda. E se depender de mim, daquilo que eu fizer e daquilo que ele me chamou para fazer, ele nunca será esquecido. Então é por isso que o Pode Virar Vivências nasceu. Ele nasceu não somente de um chamado que Deus tem para minha vida, mas também como um treinamento diante daquilo que ele vai fazer na minha vida. Então, se você está ouvindo esse podcast hoje, se você está me vendo aqui nessa gravação para o YouTube, eu quero declarar os planos do Senhor sobre a sua vida sendo completamente concretizados. Então, o nosso podcast de hoje ele foi completamente inspirado pela voz do Espírito Santo de Deus que me disse assim: muda o começo do seu roteiro. Muda o começo do seu roteiro. E foi com essa sensibilidade nos meus sentidos, ao ouvir a voz dele falando comigo, que eu trouxe essa mensagem para vocês hoje. Eu tenho certeza que é uma mensagem inspiradora, que não somente vai trazer vida para você, ânimo, naquilo que você faz, mas também uma certeza e uma fé avassaladora diante daquilo que você acredita que ele vai fazer na sua vida. Então não desista dos planos de Deus, não desista de acreditar naquilo que ele colocou dentro do seu coração, que eu tenho certeza que vai acontecer, assim como irá acontecer na minha vida também. Então, o episódio de hoje, gente, eu sei que eu falei aqui, sem parar, mas eu tava com medo no começo, lembra que eu falei? Só que Deus usou do medo para trazer alegria, vigor, ânimo e perseverança ao meu coração ao falar tudo isso para vocês. Hoje eu tô vivendo algo grandioso, assim, na minha vida profissional. Tô perto de viver grandiosas coisas também na minha vida profissional. Sei que para chegar até aqui não foi fácil. Eu levei muitos nãos, eu sofri com esses nãos. Eu tive algumas demissões que me causaram momentos de muita depressão. Eu sou grata a todas as oportunidades que me foram negadas, porque elas me fizeram ser uma filha obediente a quando Deus fala não. E eu digo muito obrigada. Hoje eu tenho a maturidade de agradecer por tudo que eu passei, assim, de verdade.
Então eu espero que você seja grato aos nãos que, através de pessoas, Deus vai te direcionando para um sim que vem dele. Porque esses sims, meu filho, eles transformam vidas, transformam famílias e transformam ecossistemas capazes de gerar transformação. Então esteja preparado para um novo de Deus na sua vida. Esteja preparado para uma transformação saindo de um casulo, sabe? Sabe uma borboleta em metamorfose? É isso que a gente passa quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e único Salvador. E eu passei por essa metamorfose e hoje eu tô assim, na fase onde eu já tô voando, sabe? Eu me sinto voando assim. Me sinto voando, mas antes de voar, eu sei que eu passei por um processo bem desafiador, que por inúmeras vezes me deu vontade de desistir. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu tive que ser corajosa. Tive que ser muito corajosa. E foi essa coragem que me trouxe até aqui em São Paulo. Hoje, gente, estou vivendo algo grandioso. Me tornei e estou no caminho de me tornar o que eu sempre quis ser. Eu sei que ainda falta longos passos assim, mas todas as experiências que eu tenho tido até aqui, elas me falam que eu tô no caminho certo. Porque eu vim para São Paulo debaixo de uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela. E me conectar nessa palavra me fez viver o início de grandes coisas, grandes processos, que muitas das vezes eu me sinto sozinha, sem apoio, sem ninguém. Enfim, eu poderia ouvir todas as vozes que vêm quando eu me sinto sozinha aqui, né? Mas eu tento sempre me conectar com aquilo que Deus tem falado ao meu coração, sabe? Ele tem falado que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou esperada, que eu sou curada, lavada, resgatada, que eu sou amada de forma exponencial. E essas palavras, elas vêm ao meu coração como um sopro de vida, de resgate, de tantas coisas boas, sabe? Que as outras vozes lá, de insegurança, de rejeição, às vezes, de você não é suficiente, você não está preparada, todas essas vozes são silenciadas. A voz da ansiedade, em meio a esses processos, da fraqueza, da gente achar que a gente é fraco demais. Aí Deus vem e fala assim: da sua fraqueza eu te tornarei forte. Ai, ai. É nesse Deus que eu acredito, sabe? Nesse Deus que faz tudo novo. E eu ainda tenho grandes sonhos. Eu espero e ouso os maiores sonhos. Vou te falar que não é fácil sonhar grande. Mas sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo preço. Então, que preço que você está disposto a pagar por sonhar grande? Eu estou pagando um preço alto por sonhar grande. Mas sonhar grande vai me levar mais próximo àquilo que Deus colocou aqui dentro de mim. Eu já renunciei aos meus sonhos. Já renunciei o sonho de me tornar modelo, que eu sempre sonhei desde criança, a fim de viver algo que o Senhor estava me destinando para um outro caminho, sabe? Morei no Rio de Janeiro, tive uma experiência incrível, mas completamente desafiadora no Rio de Janeiro, e vivi na dependência de Deus no Rio de Janeiro. Passei por diversos momentos desafiadores, como
uma enchente invadir a minha casa, inundar a minha casa e eu depender de vizinhos para me tirar de dentro da minha casa porque eu não conseguia sair. Foram muitas coisas que eu passei que me fizeram quase desistir, sabe? Mas eis-me aqui, Senhor. O que você está fazendo para chegar mais próximo das sementes e dos sonhos que Deus colocou no seu coração? É exatamente esses sonhos que vão transformar a sua nação, a sua família, o seu futuro. Não desista das sementes que Deus colocou no seu coração. Ele tem planos maiores e melhores para você. Ele tem planos de te dar uma família, ele tem planos de te dar estudos. Gente, eu nunca fiz uma faculdade, meu sonho era fazer uma faculdade de moda lá no início. Hoje é comunicação, né? É voltada cinema também. Eu gosto muito dessa área. Eu tenho ainda muitos sonhos. Eu sei que tudo que eu tô passando hoje é voltado àquilo que eu me tornarei, sabe? Então, não é à toa que hoje eu trabalho como social media, videomaker. Tudo está conectado. O ministério que eu já tive de comunicação está conectado com o meu chamado. A profissão que eu escolhi trilhar está conectada com o meu chamado. As experiências que eu estou tendo hoje voltadas ao audiovisual está conectada com o meu chamado. O trabalho que eu tive lá no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, como figurante, está conectado. Numa das emissoras brasileiras renomadas, né? Enfim. Mas está conectado. Então a gente consegue pincelar, né? Um pouco do nosso futuro baseado nas experiências que a gente tem hoje. Quais são as experiências que você está vivendo hoje que te destinam para o futuro que Deus tem para você? Começa a pensar nas conexões que você está tendo, no network que está te fazendo se conectar com novas pessoas, nas experiências, nos livros que está caindo na sua mão para você ler, nos podcasts. Começa a abrir o seu campo de visão para visualizar o que Deus já está fazendo na sua vida, de forma terrena. Não é nada espiritualizado, não. É de forma terrena mesmo. Começa a abrir seus olhos para ver o que Deus está fazendo de forma natural. Ele vai te usar de uma forma que você nunca viu antes. Mas para isso, Ele precisa entrar e adentrar dentro do seu coração. Ele precisa tomar forma, sabe? Precisa tomar forma. Eu lembro de uma vez, antes de vir para São Paulo, que eu fiz uma oração mediante algo que eu vi que foi sobrenatural numa vigília da minha igreja. Eu ouvi uma amiga minha falando que ela teve uma oração ousada em pedir para Deus abrir os sentidos dela, para que ela pudesse, né, ter experiências com Ele através dos 4 sentidos: olfato, paladar, audição e toque. Quando eu ouvi ela falando isso, eu pensei, cara, que doideira, eu quero viver isso. E lá me foi chegar em casa e fazer uma oração ousada. Deus, eu quero te sentir através dos 4 sentidos. Por favor, abre os meus 4 sentidos, Deus, para mim te sentir, para mim te ouvir, para mim poder respirar o ar que tu está. E Deus fez. Eu lembro que dias depois, em um culto, em um momento de oração assim, muito profética, eu abracei uma pessoa e eu senti o Espírito Santo através do cheiro dela.
E aí eu abri a boca e falei pra ela. Falei, eu tô sentindo o cheiro doce do Espírito Santo em você. E ela começou a chorar. Então aquilo veio como uma confirmação no coração dela, né? Então eu consigo me lembrar de todas as orações ousadas que eu fiz para Deus em prol de algo que Ele fizesse na minha vida, para que eu pudesse chegar mais próximo às versões que Ele gostaria que eu me tornasse. Quais versões que você almeja ser, que você ainda não é, mas que só depende da mão de Deus para que você se torne? Eu consigo ver, sabe, logo ali, Deus me usando exponencialmente na minha área de convergência. Mas eu declaro para você que às vezes, que ainda não consegue se ver da forma que eu consigo me ver, porque Jesus habita em mim e Ele me dá clareza mediante uma visão profética. Eu consigo enxergar, mas eu declaro que você passe a enxergar. O seu futuro é lindo. E eu te agradeço de forma exponencial por você estar acompanhando esse episódio tão inspirador, que nem eu imaginava que ia ser tão incrível. Agora me diz, eu sei que quando a gente vira adulto de verdade, a gente tem que colocar o pé no chão, né, diante aos sonhos que a gente tem. Pode ser que a gente tenha sonhos grandiosos, pode ser que nós sonhamos e almejamos grandes coisas para a nossa vida e que muitas delas dependem de Deus para acontecer, né? Mas eu aprendi uma coisa também que eu devo compartilhar para você. Eu aprendi a ter pé no chão. Lá com a minha experiência do Rio de Janeiro, quando eu morei lá, que eu tive que abdicar de alguns sonhos depois que eu voltei para minha terra, eu aprendi a pôr o pé no chão e aprendi a ter responsabilidade mediante aquilo que eu ansiava que Deus fizesse na minha vida. Então eu aprendi a renunciar sonhos que ao longo prazo iriam me fazer não somente me afastar da presença de Deus, mas iriam me tornar uma versão de mim que eu não queria mais. E passei a sonhar os sonhos que realmente Deus tem para mim, colocando os pés no chão e colocando o meu coração também naquilo que Ele tem para mim. Então é natural a gente passar a sonhar os sonhos de Deus, que são sonhos tão lindos, sabe? E a gente vislumbrar com esses sonhos e o que era grande passa a ser tão pequeno, sabe? Hoje eu sonho com a minha família, sonho em ter filhos, sonho com meu casamento abençoado em Cristo Jesus, mas sei que para mim passar a sonhar com tudo isso, eu tive que passar por muitas coisas, sabe? A fim de meio que adormecer um pouco do meu eu, sabe? Do meu ego, às vezes, em querer ser grande demais, em querer ser algo que não era pra mim, pra poder realmente viver a essência de ser quem eu sou e quem eu nasci pra ser. Então tudo isso que eu contei pra você faz parte de uma jornada de 7 anos que ainda não acabou, que ainda eu estou sendo lapidada, eu estou ainda em processo de muitas renúncias, eu estou em processo de teste para Deus efetivamente concluir algumas coisas. Mas eu me sinto muito preparada para viver os sonhos que Deus tem para mim, embora alguns me tragam um pouco de receio, sabe? Receio por causa que são coisas muito novas, né? A gente sente medo mesmo quando é algo novo.
mas o novo de Deus traspassa o nosso coração. Então que você possa sentir paz sempre que você for tomar uma decisão que te aproxima daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre sua vida e também venho com uma pergunta, né? Qual é a estação que você está vivenciando hoje, sabe? Quais são os aprendizados que você tem aprendido neste processo de renúncia, nesse processo de rejeição, nesse processo que talvez você passou por uma demissão no trabalho? Quais são os aprendizados que você tem tido com tudo isso? Eu espero que você mude a forma de você olhar para esses nãos, porque o não de Deus te trará sim para tantas outras coisas. Então, esteja preparado para viver os sims que Deus tem para você. E aí, gente, vocês gostaram do episódio de hoje? Bom, eu saí desse episódio transformada por ter trazido uma mensagem tão inspiradora para mim, mas também uma mensagem que faz parte do meu eu, assim, de quem eu sou. Eu aprendi muito mais do que você nesse podcast. Aprendi muito, porque compartilhar o meu sonho traz vigor para a vida das pessoas. Traz vida em abundância. Então eu preparei esse cenário, né? Esse momento, especialmente para dar start àquilo que Deus colocou aqui dentro de mim. Que esse projeto do Pode Virar Vivências é baseado nos sonhos que Ele tem para mim. Então que você possa não somente ouvir, mas ser transformado mediante uma unção que capacita, uma unção que traz você a um treinamento diante a uma colocação que Deus vai te destinar, sabe? Então se coloque em projetos que irão te treinar para aquilo que Deus tem para você. É isso que Pode Virar Vivências de hoje tá me ensinando a ser capacitada para a esfera que Ele me chamou, para o chamado que Ele vai me colocar e para aquilo que o meu propósito pulsa. Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio tão especial. Me diz aí, o que você achou desse episódio? Você gostou? Então fique ligadinho nos próximos episódios do Pode Virar Vivências. Então envie esse vídeo para alguém que você gosta, envie esse podcast para uma amiga especial e bora juntos transformar essa nação com uma mensagem avivadora de realizações de sonhos, porque Deus tem os melhores sonhos para você. É isso, eu fico por aqui. Esse episódio foi irado, eu amei. Eu tô muito feliz por ter confiado que Deus iria dar as melhores palavras para eu falar hoje nesse episódio do Pode Virar Vivências. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fiquem ligadinho, né? Nos nossos próximos episódios, mas também nas minhas redes sociais, no @Band-Aid na Alma, @Pode Virar Vivências e @YolandaStu, tá bom? Essas 3 contas fazem parte daquilo que Deus tem pra mim, que eu sei que é algo grandioso, que vai transformar muitas vidas, não somente na esfera, né, profissional, mas também na sentimental e emocional. Então, que nós possamos juntos viver essa unção de cura, de capacitação e de realização dos sonhos e propósitos de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você seja completamente inspirado a viver as maiores e melhores oportunidades da sua vida em breve. E me fala nos comentários deste episódio e aqui no YouTube o que você achou desse episódio. Finalizamos mais um episódio do Pode Virar Vivências com Yolanda Silva. Um beijo grandioso.
Hum.